Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é no livro Trilhas de Aprendizagens para os Quartos Anos, volume 2, na disciplina de Ciências Naturais, e neste vídeo vocês terão acesso à explicação da atividade de número 5, chamada É Fome de Quê? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Nossa, cadeia alimentar, o que será que é isto? O texto começa falando para nós que o arroz e o feijão é praticamente a marca registrada na alimentação do povo brasileiro. Existem algumas variações, dependendo da região, as pessoas gostam mais de feijão preto, em outras regiões mais do feijão carioquinha, em alguns lugares ele vai sempre acompanhado com uma carne, outros cozido com legumes, mas tem arroz e feijão em qualquer lugar que você for no Brasil. E o texto também fala para nós que o nosso hábito alimentar, ele varia muito de um povo para o outro e depende do tipo de solo, das condições do clima, que vai determinar qual é a planta que vai ser mais facilmente cultivada naquele lugar, quais são os animais que são possíveis de serem criados naquele lugar e também da nossa história e da nossa cultura. Normalmente nós gostamos de comer o que os nossos pais gostavam de comer, porque o nosso hábito alimentar, o nosso paladar, ele é educado conforme as experiências que a gente tem durante a vida. Só que quando a gente vai falar de animais e de outros seres vivos, será que é assim também? É um pouquinho diferente. Nós vamos começar fazendo esta atividade aqui. Vocês vão observar estes animais e vocês vão ligar estes animais que estão aqui na coluna à esquerda com o que é que eles comem. Então, nós temos a borboleta, a vaca, o sapo, olha aqui a mãozinha da Pro, o ser humano, o morcego e o tubarão. E do lado de cá, nós temos carnes e vegetais. Quem é que come isso destes animais aqui? Néctar das flores, insetos e frutos, só insetos. Quem é que come animais marinhos? Quem é que come capim? Então, essa é uma atividade muito simples. Pois vamos para a próxima atividade. Na próxima atividade, nós temos que encaixar estas palavras nestas frases. Para fazer esse exercício, vocês têm que ler o texto, descobrindo sobre as cadeias alimentares. Eu vou explicar rapidamente para vocês cada um destes termos. Os seres vivos, conforme aquilo que eles comem, eles são classificados entre produtores. O que é um ser vivo produtor? É aquele ser vivo que ele produz o seu próprio alimento, como, por exemplo, as plantas. A planta, ela não come o outro animal, né? Ela produz o seu próprio alimento, ela tira a água e os sais minerais pelas raízes do solo, ela capta os raios solares, o gás carbônico que está no ar e ela, através de um processo chamado fotossíntese, produz o seu próprio alimento. Então, as plantas são os únicos seres vivos que são produtores do seu próprio alimento. Consumidores são os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. E nesta categoria nós vamos ter os herbívoros, que são os seres vivos, os animais que só comem plantas, os carnívoros, que são os animais que comem outros animais, eles se alimentam de carnes, os onívoros, que são os animais que comem tanto plantas como carne. Nós somos onívoros, nós também somos animais, isso mesmo, mas animais racionais. E nós temos os decompositores, que são seres vivos que decompõem a matéria. São fungos, são bactérias, são micro-organismos. Por exemplo, a maçã. A maçã ficou madurinha, ela cai da árvore. Se ninguém comer a maçã, ela vai se deteriorar, ela vai apodrecer, vai se desmanchar e vai sumir e vai se tornar ali vitamina para o solo. Quem é que faz este processo? São as bactérias, eles são decompositores. Então, vocês vão ler este texto, que está aqui abaixo deste exercício, e vão completar as frases. Aí, continuando, o texto, ele vai falar para a gente também, né, que existem os animais que comem outros animais, que
comem as plantas e eles são consumidores secundários, né? Então, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Aí a gente tem lá o quê? O esquilo. O esquilo vai lá e se alimenta de quê? Ele se alimenta de frutos. Então, ele é um consumidor primário. E aí o gavião vem e se alimenta do esquilo. Ele é um consumidor secundário. O texto vai falar dessa relação que nós chamamos de cadeia alimentar. Continuando a nossa atividade de hoje, nós vamos colocar para vocês este link na atividade de hoje, que vai falar sobre as cadeias alimentares, né? Este vídeo. E nós vamos fazer um joguinho que está lá no finalzinho do seu livro do Trilhas. O jogo chama Fome do Quê? Então, este jogo está na página 191, são figuras de seres vivos, e o jogo é assim. Viram-se todas as cartas para baixo. Então, olha, faz de conta que você tirou um coelho. Você virou uma carta e tirou um coelho. Aí, na outra carta, você tirou hortaliça. Então, você tirou o animal e o seu alimento? Sim. Então, você fez ponto. Agora, por exemplo, o outro jogador, ele tira a girafa numa carta e na outra carta ele tira a aranha. Existe alguma relação alimentar entre a girafa e a aranha? A girafa come aranha ou a aranha come girafa? Não, né? Então, não se tem aí estabelecido uma cadeia alimentar real. Então, essa carta é devolvida para o jogo e esse jogador não faz ponto. E vai ganhar o jogo. O vencedor é aquele que reunir o maior número de pares com o animal ou a planta e aquilo que ele se alimenta. Bem bacana esse jogo. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam com muito capricho e mandem para nós, professoras dos quartos anos. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!